Com a gente, o médico Maurício Macias, aqui no estúdio ao vivo. Doutor, bom dia, bem-vindo. Vamos tomar café? Bom dia, Douglas. Vamos sim. A gente falou muito no Outubro Rosa, prevenção e combate ao câncer de mama. Estamos no Novembro Azul, prevenção e combate ao câncer de próstata. Mas o senhor é médico cardiologista, tá, gente? Doutor, qual a relação entre o câncer de próstata e os problemas do coração? Bom dia. Vou lhe servir, tá? Por favor, obrigado, Douglas. Bom, existe uma relação muito importante e muito comum. Por quê? Em primeiro lugar, são os fatores de riscos. Quando a gente pensa nos fatores de riscos para a doença cardiovascular, são os mesmos fatores de riscos para o câncer de próstata. Por quê? Imagine, uma idade avançada, uma história familiar, né? O paciente já tem uma história de pai com câncer de próstata diagnosticado precocemente. Você tem tabagismo, obesidade, hipertensão arterial, diabetes. Então, são todos esses fatores de riscos que o paciente que tem doença cardiovascular já estabelecida também são fatores de risco para o câncer de próstata. Ou seja, a somatória tanto de um fator como de outros fatores para a doença em comum. Doutor, pode tomar um golinho de seu café, tá? Obrigado. A associação das duas doenças, tipo o câncer de próstata e um problema cardíaco, fica muito mais difícil em combater tanto uma quanto a outra? Sim. Se imagine que 33% dos pacientes que são diagnosticados com câncer de próstata já têm uma doença cardiovascular estabelecida. Então, os homens acima de 65 anos é a maior faixa etária de propensão a câncer de próstata. Lembrando que o câncer de próstata é o segundo maior tipo de câncer propenso em homens. Primeiro é o câncer de pele e segundo maior o câncer de próstata. Então você imagina que esses pacientes que já têm uma doença cardiovascular pré-estabelecida, junta com o câncer de próstata, ou seja, a junção, a associação dessas duas doenças, aumenta ainda mais o fator complicador para o tratamento dessa doença, né? Então, são duas doenças graves, associadas, que se não for tratada e diagnosticada precocemente, eleva muito a gravidade desse paciente e o risco de morte desses pacientes. Doutor, um paciente oncológico com câncer de próstata em um estágio X requer em algum momento ou rádio ou químio. Se a pessoa já tem um problema cardíaco, essa quimioterapia pode complicar lá aquele problema cardíaco que ele já tem? E que complicação seria essa? Perfeitamente, Douglas. Vamos lá. Quando a gente fala em tratamento do câncer de próstata, existem dois fatores mais importantes, que é a cirurgia, né? Quando o paciente leva a cirurgia, o tratamento radiológico, da radiação, praticamente esses não existem complicações para os fatores do coração. E o segundo ponto, que é muito importante, é a quimioterapia, que é como a gente chama de a parte hormonal do tratamento, né? Que a gente chama de uma diminuição desses hormônios masculinos, que é da testosterona. Então, esse é o maior complicador. Por quê? Quando é feito o tratamento da quimioterapia, você eleva o risco cardiovascular. Você diminui o andrógeno, que são o hormônio do homem. Consequentemente, com essa diminuição, essa proteção que o homem tem, aumenta o risco cardiovascular. Por quê? Porque aumenta a circunferência abdominal, aumenta aquela gordura abdominal, reduz a produção de insulina, então o paciente se torna mais diabético, aumenta a hipertensão, aumenta o colesterol. Então, ou seja, ele agrava mais os fatores de risco já pré-existentes nesses pacientes. Você imagina, um paciente que já tem a doença cardiovascular, que inicia o tratamento para câncer de próstata, esse risco cardiovascular dele é aumentado. É importante falar que a quimioterapia ele reduz em 40% a morte desses pacientes. Ou seja, é um tratamento importantíssimo para esses pacientes. Porém, é necessário um acompanhamento cardiológico para diminuir esse risco dos pacientes. Por isso que a gente fala que essa associação das doenças é um risco muito grande. Doutor, o homem continua ainda muito resistente a buscar uma ajuda médica, a ir ao médico, porque a gente sabe, a gente fala tanto de se descobre precocemente qualquer doença, a possibilidade de cura é ainda maior, né? E no câncer de próstata, isso nem se fala, né? Porque, segundo especialistas, quando você vem sentir alguma coisa na próstata, é porque o negócio já está em um estágio que requer uma atenção e um cuidado mais especial. É verdade, Douglas. O homem ele é mais resistente a procurar tratamento médico, né? A mulher realmente é mais fácil. Quando ela começa a sentir alguns sintomas, ela já vai procurar ajuda. O homem é mais resistente. Principalmente esse preconceito que o homem tem com relação à próstata, com relação ao exame de toque, com relação a qualquer exame que envolva essa área. Mas é importantíssimo que você procure ajuda médica. O seu diagnóstico precoce, ele ajuda em muito o seu tratamento.
ajuda em muito em reduzir seu risco de morte e de reduzir seu risco cardiovascular. Então, homens, necessário fazer avaliação acima de 50 anos, faça sua avaliação de próstata, procure a ajuda de um especialista. Caso seja detectada alguma alteração, procure o tratamento adequado, conjuntamente com o seu cardiologista, que vai ajudar tanto no tratamento da parte do coração, como ajudar a diminuir esse risco cardiovascular. Doutor, para a gente fechar rapidinho, o telespectador pergunta assim, o senhor é médico cardiologista, mas ele pergunta aí a ele, o PSA, que é o exame do sangue, substitui o exame do toque ou eles se complementam? São exames complementares. Tá? É o seu Antônio do Benedito Mendes. Ok, seu Antônio, são exames complementares, tá? Existe uma faixa etária inicial, até os seus 40 anos, que o PSA é muito importante realizar. Caso o PSA tenha dados dentro da normalidade, não é necessário você fazer o toque anualmente. Porém, acima dos 50 anos, mesmo com PSA normal, é necessário fazer uma avaliação do toque, porque em alguns casos ele é mascarado por algumas outras alterações. Então, não deixe de procurar especialista, não deixe de fazer tanto PSA como fazer o toque. Doutor Maurício, muito obrigado, bom dia e até a próxima aí. Espero que esse mês que está só começando seja um mês importante, que os homens busquem ajuda, que possam ir ao médico, porque tudo, quando se descobre no comecinho, é muito mais fácil de ter uma resposta positiva no final. Muito obrigado, bom dia, doutor. Obrigado, Douglas, eu que agradeço. Até mais.